Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Para mim, falta muito incentivo de políticas públicas. Mas se não há incentivos de políticas públicas, o que eu, Karen, posso fazer? Muita gente vai falar nada. Eu não posso fazer nada. Eu sou sozinha. Aí a gente pega aquela, né? Uma andorinha não faz verão. Gente, eu adoro esses ditados populares. Uma andorinha não faz verão. Faz sim. Uma andorinha faz verão sim. E hoje eu percebo isso a partir da minha própria vivência. Hoje eu percebo que talvez há 2 anos atrás, se você falasse para mim assim, uma andorinha faz verão, eu ia dizer que não faz. Mas o que eu percebi de 2020 para cá, que foi quando eu comecei a me posicionar como neuropsicopedagoga, foi quando eu comecei a falar de neuropsicopedagogia numa rede social onde ninguém falava de neuropsicopedagogia, ninguém se posicionava como neuropsicopedagogo, ninguém nem sabia ao certo qual era a diferença entre neuropsicopedagogia, psicopedagogia, ninguém se reconhecia como neuropsicopedagogo, ninguém usava o termo neuropp. Então, há 2 anos atrás, eu vim e trouxe a minha voz. E a mensagem que eu tinha era mais importante do que qualquer outra coisa, e por isso eu não fiquei barrada, né, pelas minhas vergonhas, pelos meus medos, enfim. E eu vi o movimento que criou, gente. Hoje, só aqui no canal, que começou com 0, nós somos mais de 25 mil inscritos, tá? Na minha lista VIP de e-mails, eu tenho mais de 25 mil inscritos. Cada evento que eu faço, cada live que eu faço, essas pessoas recebem. Muitos não podem estar ao vivo, e tá tudo bem. Mas as pessoas assistem, as pessoas compartilham esse conhecimento. Hoje, gente, eu já sou usada como material de referência em pós-graduação aí de neuropsicopedagogia. Meus vídeos no YouTube ensinam, norteiam os alunos. Então, eu vejo que a gente pode sim fazer a diferença, mesmo que seja uma pessoa só, mesmo que seja uma voz só. E é por isso que essa semana eu tô falando muito do TDAH, porque o TDAH, ele é muito presente. Nós temos hoje diagnosticados aproximadamente, né, mais de 2 milhões de brasileiros. Tô falando de brasileiros. Há uma estimativa de que 5% da população tenha TDAH e não saiba. Então, muitas pessoas não sabem que elas têm, né, o TDAH. Então, é importante a gente falar, é importante a gente falar sobre isso, né? É importante a gente conversar sobre isso, tá? É importante a gente falar sobre isso. E assim, o que eu vejo? Muitas pessoas com depressão, porque se sentem fracassados, porque se sentem nada, porque tem TDAH e não sabem, porque não tem um acompanhamento adequado. Então é muito importante identificar na infância, que quando a gente identifica na infância, a gente cria uma rede de apoio, a gente cria uma rede de suporte para essa criança, que quando ela se tornar um adolescente, ela vai ter a inteligência emocional bem desenvolvida. Quando ela se tornar um adulto, ela vai ter a inteligência emocional bem desenvolvida. Ela vai saber entender, se compreender e perceber os seus próprios limites. Ela vai conseguir criar estratégias compensatórias para diminuir os prejuízos que os sintomas trazem para ela. Então, assim, é muito importante que a gente faça a identificação dos sujeitos com TDAH na infância. É tão importante que mesmo a gente não tendo uma política pública para isso, no finalzinho eu brinco que nos 45 minutos do segundo tempo do ano de 2021, o governo nacional, né, o Congresso Nacional, ele promulgou uma lei, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele promulgou uma lei que garante o direito de acompanhamento integral para sujeitos com TDAH e com outros transtornos de aprendizagem. Então, assim, uma lei que não fez burburinho na mídia, uma lei que ninguém saiu aí, não apareceu na Globo, não apareceu no SBT, não fez burburinho, não apareceu em lugar nenhum, mas é uma lei que garante às nossas crianças
a identificação, o diagnóstico rápido, o acompanhamento dentro e fora da escola para resolver, né, para auxiliar nas questões de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade e nos transtornos específicos de aprendizagem, como a dislexia, a disgrafia, a desortografia e a descalculia. Infelizmente, né, essa lei não fez burburinho, mas a gente está aqui para falar sobre isso, que ainda bem que agora a gente tem uma lei que respalda essa necessidade de fazer o diagnóstico precoce, de fazer a identificação precoce, tá? Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse cuidado. Então, na infância já, se a gente consegue identificar, fazer o monitoramento, fazer o diagnóstico, né? Porque, embora tenha uma orientação de que o diagnóstico ele deve ser, né, a partir dos 12 anos, os sintomas vão estar antes, existe essa orientação da Organização Mundial de Saúde, o diagnóstico ele pode ser feito pelo médico a qualquer momento, qualquer fase da vida da criança. Então, desde que os sintomas estejam lá presentes. E quando a gente consegue fazer esse diagnóstico, criar essa rede de apoio, tanto para o paciente, quanto para as pessoas que estão em volta, para a família, quanto para a escola, é importante, tá? É muito importante. Então, mesmo que a gente não tenha projetos de políticas públicas, a gente precisa fazer verão sozinhos. A gente precisa criar um movimento e colocar esse conteúdo à mostra. A gente precisa ensinar as pessoas, tá? E é isso que eu tenho tentado fazer aqui no canal. Eu tenho tentado colocar os conteúdos, né, para todos, para que todo mundo possa ter consciência, elevar o nosso nível de conhecimento para que a gente possa entender. Porque eu mesma, às vezes, eu vou confessar com vocês, às vezes eu ficava irritada com pessoas que têm TDAH. Pra vocês terem uma ideia, gente, eu vou contar para vocês um segredo. Ó, não contem para ninguém, hein? Eu tenho 3 irmãos, os 3 têm indicativos de TDAH. Não receberam diagnóstico, porque nunca foram, né, atrás de médico. Eu já falei que santo de casa não faz milagre, a gente não pode dar diagnóstico para a família da gente, mas eles têm indicativos de TDAH. 2, inclusive, do desatento, né, e 1 do combinado. E assim, eu me irritava. Hoje que eu tenho clareza do que é o indicativo do TDAH e do que não é, eu não me irrito mais. Eu consigo separar, porque a gente tem um olhar para isso, a gente tem um olhar diferenciado. Então é importante a gente conhecer, porque a pessoa com TDAH é uma pessoa extremamente inteligente, para começar. Ela é uma pessoa extremamente criativa, tá? Ela vai ter uma mente criativa, ela vai ter, assim, uma visão que a gente não tem. Só que ela tem uma desorganização mental por conta da desatenção, por conta da hiperatividade, por conta da impulsividade, por conta da falta de controle inibitório, tanto de ações, quanto de falas, quanto de pensamentos. Então a gente precisa compreender, e quanto mais cedo a gente consegue fazer, né, a identificação, levar para o diagnóstico, fazer o acompanhamento, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança, melhor vai ser a qualidade de vida desse adulto, porque se ele foi identificado quando criança, foi feito todo o acompanhamento, quando ele se tornar adulto, ele vai ter uma qualidade de vida, porque ele já vai ter entendimento sobre ele, entendimento sobre as coisas que acontecem. Porque o TDAH nada mais é do que uma alteração neurobiológica que pode afetar a aprendizagem. Por quê? Porque os sintomas de desatenção, a impulsividade e a hiperatividade estão muito presentes. E isso vai afetar não só a aprendizagem, mas vai afetar as relações sociais, vai afetar as relações familiares, vai afetar o desempenho acadêmico, vai afetar as relações profissionais. E aí, quando a gente já tem o diagnóstico, quando a gente já tem uma rede de apoio, as intervenções acontecem, as estratégias compensatórias acontecem, a autoaceitação acontece. E isso é muito importante. Gente, sem brincadeira, o diagnóstico salva vidas. Ele salva vidas das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos.
Por quê? Porque quando a pessoa não tem um diagnóstico, não é identificada, ela não consegue entender o que tem de diferente com ela. Ela não consegue fazer parte da sociedade porque ela tem um desenvolvimento atípico e ela não sabe o que é. Ela não consegue entender. E ela se esforça, ela tenta, ela quer, mas ela não consegue corresponder à expectativa do outro. Então, quando a gente tem o diagnóstico precoce, isso salva vidas. Depois que eu me deparei, gente, com essa estatística do alto índice de tentativas de suicídio de adolescentes por conta do TDAH, eu falei, meu Deus, a gente precisa identificar essas pessoas, a gente precisa olhar para essas crianças, para esses adolescentes, a gente precisa ver o que está acontecendo. A gente não pode deixar que mais um faça parte da estatística. A gente não pode ficar só olhando a estatística. A gente precisa olhar, ter esse olhar diferenciado. A gente precisa cuidar. A gente precisa ter. Eu falo para vocês que na neuropsicopedagogia a gente precisa ter técnica, a gente precisa ter protocolos, a gente precisa ter fundamentação teórica, a gente precisa ter um embasamento científico, mas a gente precisa ter empatia. A gente precisa ter empatia. Então, o autismo também é um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Eu não me deparei com nenhuma pesquisa relacionada a isso, né, do autismo e as relações com drogas ou com suicídios, tá? Mas o autismo, ele tem muita relação com depressão. Por quê? Porque o autista, ele não consegue, né, desenvolver essas habilidades dele de interação social, ele tem dificuldade na interação e na comunicação social, e isso também prejudica. Então, sim, nós precisamos ter um olhar para todos, tanto os que têm desenvolvimento típico, quanto aqueles que não têm. A gente precisa ter um olhar diferenciado. E o professor em sala de aula, ele não vai conseguir fazer isso. O professor em sala de aula, ele vai ver que tem alguma coisa diferente, mas ele não vai conseguir dar conta da demanda de descobrir o que é. E não é função do professor em sala de aula. Por isso, existe o neuropsicopedagogo, para dar esse suporte, para fazer essa identificação, para fazer a avaliação, para propor a intervenção, para auxiliar a família, dar orientação para a família, para auxiliar a família a procurar um médico, fazer os encaminhamentos necessários e dar esse apoio, criar essa rede de apoio, tanto para essa criança, quanto para esse adolescente, quanto para essa família.